Senhores, a pergunta não é quando será a prova, mas sim se estaremos preparados. Não nos pergunte se somos capazes, apenas nos dê a missão. Massa pra caralho! LJano, qual é sua missão? Libera o concurso e trazer a aprovação! Senhores, eu não escutei! LJano, qual é sua missão? Libera o concurso e trazer a aprovação! LJano, o que é que você faz? Nós deixamos a concorrência para trás! O gaúcho não gritou! Porra, gaúcho! Vai pagar 10! Vai pagar 10, gaúcho! Vai pagar 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Massa demais, velho! Não tem serviço melhor que esse! Vamos lá de novo pro gaúcho gritar! E eu vou gritar junto com você, gaúcho! Vai pra onde? Já gritar que você vai pagar 10 de novo, vai! Vai pagar 10, gaúcho! Vai pagar 20 logo? Vamos lá! Vamos lá! LJano, qual é sua missão? Libera o concurso e trazer a aprovação! Grita, fecha a cara, gaúcho! Fecha a cara, isso é caveira, pô! Tá rindo por quê? Fecha a cara! Tá rindo por quê? Boa! Fecha a cara, velho! Mostra pra concorrência que você é LJano e a concorrência é porrada na cara, filho! Vamos lá! LJano, qual é sua missão? Libera o concurso e trazer a aprovação! LJano, o que é que você faz? Não deixamos a concorrência para trás! Caveira! Valeu, galera! Visão! Pra ser LJano tem que ter visão! O primeiro a acreditar no sonho é você! Não fica esperando de ninguém, não! Tem que virar pra você e falar, eu vou parar de contar a história de outras pessoas. As pessoas vão contar a minha. Chega amanhã, detona aquela merda, pô! Agora não passei pelo estudante, você quer, pererê? Se vira até seus pulos! Fecha a cara! Caveira! Vocês querem passar nesse concurso, vocês querem quebrar essa prova! Vocês não estão pra brincar, não, pô! Vocês têm que ir violência! Tudo que você esperou de sua vida, tudo que você passou de raiva, tudo que jogaram na sua cara, tudo que disseram que você não ia ser, amanhã vai cair por terra, porque você vai fazer diferença caveira, pô! Aqui nessa sala, não tem só o sonho de cada um, não, pô! Junto com o sonho dos senhores, tá o sonho da mãe, tá o sonho de um irmão, tá o sonho de um parente próximo, de um amigo, tá o sonho de alguém que tá esperando você passar para mudar de vida, parceiro. Pode ter certeza que tem alguém que você nem conhece e tá esperando que você passa. Pra quê? Pra utilizar você como exemplo. Não brinca! Que a gente não veio por acaso, parceiro! E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Olá, Jordana, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui de Geografia do LJ Aulas Online do Missão 100 Dias CBM-MG, o concurso do Bombeiro do Estado de Minas Gerais. Para você que ainda não segue a nossa página aqui no YouTube, eu peço aí, tá, para você seguir o LJ Aulas Online, nosso canal aqui no YouTube. Passe o link para os seus vizinhos, para os seus amigos, enfim, as pessoas que você conhece. Também segue a gente lá no Instagram, o @LJ Aulas Online, porque todos os dias tem novidades nessa página. Tudo bem? Bom, antes que eu me esqueça, tá aí na tela de você os simulados, na sua tela, os simulados online que acontecem todos os meses aqui no LJ Aulas Online. Os simulados são online, são gratuitos, sendo ou não alunos do LJ Aulas Online. Eu acho que isso é muito importante de frisar. Além do mais, o prêmio é trezentinho, tá? Trezentinho em cursos que você pode escolher aqui do LJ Aulas Online. O link dos simulados é enviado apenas para o grupo do Instagram.
aliás, para o grupo do Telegram, Bombeiros MG. Beleza? Então não se esqueça, tá? O link dos simulados é enviado apenas no grupo do Telegram, que está aqui embaixo. Então, para você que ainda não se inscreveu no nosso grupo, que não faz parte da família LJ, eu peço aí para você entrar no nosso grupo. As datas dos simulados estão aí, ó, dia 23 de outubro, dia 11 de dezembro e, claro, dia 8 de janeiro. São as datas dos simulados online. Detalhe, o simulado online do LJ segue os mesmos critérios do edital do bombeiro, tá? Com horário, o nível das questões, a correção das provas, enfim, para você aí já se habituando a fazer a prova do bombeiro, ok? Então, se você curtiu essa aula, deixa o seu joinha. Se não, tá tudo certo, tá tudo bem, bola pra frente. Se não curtiu o vídeo, não continua. Olha só, aqui são os temas, tá? Deixa eu tirar a tela aqui, pronto. Os temas que nós já trabalhamos e que a gente vai ver hoje de novo. Migrações, fontes de energia, solos e relevos, agropecuária no Brasil, biomas, né, os domínios morfoclimáticos e os biomas, tá? A geografia das indústrias, sistema fordista e taylorista, revolução industrial, blocos econômicos, que vimos na aula anterior, 2 aulas, né, aliás, sobre blocos econômicos. Hoje a nossa aula, para frisar ainda mais o conteúdo, a gente vai ver migrações, que é um tema recorrente aqui no Missão 100 Dias, claro, baseado no edital do bombeiro e também no histórico das provas do concurso, ok? Então, lembre-se sempre disso. Esses são os temas que mais caíram nos últimos processos seletivos do bombeiro aqui de Minas Gerais, tá bom? Então, dá uma olhada aí na tela novamente. Migrações, fontes de energia, solos e relevos, agropecuária no Brasil, domínios morfoclimáticos, sistema fordista e taylorista. Além dos sistemas fordistas e tayloristas, eu queria chamar a atenção também que nós estudamos aqui na aula o sistema pós-fordista, isso mesmo, o sistema toyotista, tá bom? Então, além do fordismo e taylorismo, a gente estudou também um pouquinho sobre o sistema toyotista, a terceira revolução industrial, enfim. Aliás, a gente estudou a primeira, segunda, terceira revolução industrial, revolução do meio técnico, científico e informacional, e também a gente viu um pouco sobre a quarta revolução industrial que está caminhando, tá? Passos lentos. Ainda é um bebezinho, mas logo, logo a quarta revolução industrial será o tema principal de todas as aulas da geografia das indústrias. Isso não quer dizer que no bombeiro não possa cair. Então, para a gente ir mais preparado para a prova, eu elaborei uma série de questões também falando sobre a quarta revolução industrial, ok? Então, revolução industrial e, por último, os blocos econômicos. Para você que está vendo essa aula, é sempre bom lembrarmos que entre os blocos econômicos, os 3 principais é a União Europeia, o USMCA, que antigamente se chamava-se NAFTA, e claro que o Brasil faz parte, o bloco Mercosul, ok? Dito tudo isso, vamos para as questões. Então, aula 18. Caramba, já chegamos na aula 18. Questão número 1. Migração. Ah, só um detalhe. Vou abrir novamente aqui a tela. Olha só. Migração, imigração e emigração são termos diferentes, beleza? Imigração, quem entra, então, bolivianos imigram para o Brasil, brasileiros emigram para os Estados Unidos. Emigração, sem o I e sem o E, costumamos usar geralmente para movimentos internos, mas imigração sem o I e sem o E também pode ser usado como, um termo geral de movimentos de populações, beleza? Então, vamos lá, primeira questão, questão número 1. Leia atentamente o texto abaixo. Todos os dias, milhares de jovens e adultos levantam-se antes do nascer do sol. Pegaram o ônibus, mais outro ônibus, e cerca de 1 hora depois estão no município vizinho, uma metrópole. Vou destacar a metrópole aqui porque eu acho que é de suma importância para a gente para entender essa questão, ok? Marca texto, metrópole. Continua. Lá está o seu lugar de trabalho ou de estudo, ou até de ambos. Enfim, o lugar do seu longo dia. Pela noite é hora de voltar. Um ônibus num terminal, outro ônibus e outro terminal, e bem tarde está em sua casa, em sua cidade, que é tipicamente uma cidade dormitório. No outro dia, o programa será o mesmo. Segue. Esse é o cotidiano de milhares de pessoas que vivem nas regiões metropolitanas do Brasil. Cada dia um vai e vem. Essa forma de imigração é denominada como? Olha só o que a questão chama atenção. Primeiro ponto, metrópole, tá? Primeiro ponto, uma metrópole, ou seja, nós estamos falando de um tipo de migração que acontece principalmente nas grandes cidades. Então, isso é um termo muito importante para a gente lembrar. Segundo ponto, a migração
que está sendo colocada aqui, o tipo de migração, aliás, que está se referindo o texto, é uma migração que leva em consideração o fluxo de ir e vir entre uma cidade dormitório e uma cidade onde que as pessoas exercem um determinado tipo de trabalho. Tá bom? Então isso é muito importante. Cidades dormitórias são aquelas cidades conhecidas como locais, né? Que são locais onde que as pessoas vão praticamente só para dormir. Tá? O outro ponto é o local onde que as pessoas vão para trabalhar. Eu só queria chamar a atenção de você, Jordânia, que está vendo essa aula, que metrópole tem a ver com grandes cidades, sim, e com grande poder de influência econômica sobre outras cidades que se encontram relativamente próximas, tá? Então, de novo, tem uma cidade, então vamos pensar numa cidade aqui, Belo Horizonte. No entorno de BH, nós temos, por exemplo, Contagem, Nova Lima, cidade de Betim. Então, essas cidades, chamadas cidades dormitórios, elas servem apenas como uma espécie de casa para as pessoas, uma espécie de casa grande para as pessoas, para morarem apenas, para dormirem apenas. Entretanto, vão exercer funções de trabalho em outros locais. O nome desse tipo de migração é migração, olha só, o pêndulo de um relógio, pendular, vão e vem. Então, a resposta correta, já encontramos aqui, letra A. Migração pendular. Opa, deixa eu mudar aqui. Agora sim. Caneta. Pronto, tá aqui. Movimento pendular. Só lembrando que êxodo rural tem a ver com a migração da zona rural para a cidade, tá? Êxodo rural, êxodo urbano tem a ver com a migração da cidade para a zona rural. Um detalhe aqui importante, com a pandemia, tá? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ainda não analisou de fato, de maneira mais veemente, como se comportou, como vem se comportando a população brasileira do ponto de vista das migrações pós-pandemia. Mas eu posso adiantar para você, tá claro, né, se cair uma questão referente a isso, que houve um aumento da migração, do tipo de migração, êxodo urbano, agora na pandemia. Sabia disso? Então muita gente migrou da zona rural, das cidades, para a zona rural. É um fenômeno novo, tá? Não é costumeiro, isso não acontece no cotidiano. É mais comum as pessoas migrarem da zona rural para a cidade, mas durante a pandemia a gente viu uma migração, vamos chamar de migração de retorno, né? Um núcleo populacional migrando da cidade para a zona rural. Se você tiver curiosidade, depois pesquisa lá no YouTube, tá? Êxodo urbano, tem um documentário interessantíssimo falando sobre isso. Pessoas que migraram da cidade para a zona rural agora na pandemia. Beleza? Então, a resposta correta, letra A, movimento pendular. Só lembrando que migração sazonal é por período, né? Então, a pessoa migra, por exemplo, para colher feijão lá no Triângulo Mineiro, tá? Então, do norte de Minas, migra para o Triângulo Mineiro para colher feijão, depois retornam, tá? E essa migração de transumância está associada também à migração sazonal. Beleza? Então, resposta correta, letra A. Segue, questão número 2. Sobre a dinâmica demográfica brasileira, assinale a afirmativa correta. O ritmo de crescimento da população brasileira está em declínio, comprovando que estamos... essa questão é interessantíssima. Interessantíssima. Olha só. O ritmo da população brasileira está em declínio? O crescimento da população brasileira? Ora, claro que não. A população brasileira está mais ou menos na casa dos 215 milhões de habitantes, tá? Se você, LJ Jordânia, que está vendo essa aula, tiver curiosidade, depois pesquisa no site oficial do IBGE tem a população brasileira, a estimativa da população brasileira, porque nós não temos um número exato ainda, justamente pelo fato de que o IBGE está pesquisando agora no ano de 2022. Tá? A pesquisa do IBGE, o censo do IBGE completo, era para ter acontecido no ano 2020, mas não aconteceu por causa da pandemia, 2021 também, e está acontecendo agora no ano de 2022. Então, o ano 2023 provavelmente a gente vai ter dados mais fidedignos, tá? Mas uma coisa eu posso adiantar para você. O ritmo de crescimento da população brasileira não está em declínio. Pelo contrário, a população brasileira continua crescendo. B. O crescimento demográfico é positivo, porém o crescimento vegetativo é negativo e a expectativa de vida está em alta. Temos 3 coisas importantes aqui. Primeiro, o crescimento demográfico brasileiro é positivo? Sim, a população cresce. O crescimento vegetativo, ou seja, morrem mais pessoas do que nascem? Não. Então, o crescimento vegetativo não é negativo, é positivo. Existem países onde o crescimento vegetativo é negativo, tá? Principalmente países da Europa. Agora, a expectativa de vida da população brasileira aumentou, de fato. Então, a resposta está incorreta. Letra C.
O aumento da violência e do número de abortos explica as altas taxas de mortalidade entre os jovens de 14 a 21 anos de idade, nas 10 maiores metrópoles do país. O aumento da violência e do número de abortos explica altas taxas de mortalidade? Eu posso dizer duas coisas aqui. Primeiro, existe uma alta taxa de mortalidade no Brasil associada diretamente à violência. Isso é fato. Tá? Em média, são assassinados no Brasil 50 mil pessoas por ano. É um número altíssimo comparado com países da OCDE. Tá? É um número altíssimo. E eu acho interessante a gente lembrar que a maioria da população que morre, que é assassinada no Brasil, é a população jovem. Okay? O maior risco é entre os 14 anos de idade e os 29 anos de idade, tá bom? Ah, só lembrando, tá, que OCDE, que eu citei anteriormente, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Reúne ali 38 países de economia avançada, ok? Coreia do Sul, por exemplo, Estados Unidos, enfim, todo o G7, né, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Japão, enfim, vários, Finlândia e por aí vai, ok? Então, entre os países, comparando, né, se a gente for comparar o Brasil com os países da OCDE, o índice de violência no nosso país é altíssimo. Agora, associar isso, tá? O número de abortos, a mortalidade está associado... Não, a gente sequer tem dados reais de quantos abortos são praticados no Brasil. Aliás, no mundo todo, é muito difícil contabilizar, tá? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a resposta, letra C, está errada. Letra D. O saldo migratório no Brasil é negativo. E os países que mais têm recebido imigrantes brasileiros são os Estados Unidos, o Paraguai e o Japão. Olha que interessante isso aqui. Saldo migratório no Brasil é negativo. O que significa isso? Que existem mais brasileiros morando no estrangeiro do que estrangeiros morando no Brasil. Aliás, para ser mais exato, a balança comercial da migração no Brasil é muito negativa. Muito. Existem, sei lá, quase 2 milhões de brasileiros morando lá fora. Dados do Itamaraty, tá? Entretanto, 800 a 900 mil estrangeiros morando dentro do Brasil hoje, ou seja, o Brasil mais repulsa pessoas do que atrai pessoas. Tá bom? Então é bom sempre lembrarmos disso. Estados Unidos em primeiríssimo lugar, tá? O principal destino. O Japão, principalmente os descendentes de japoneses que vieram outrora para o nosso país e agora retornam para casa, ou melhor, para o país dos seus antepassados. E os chamados brasiguaios. Quem são os brasiguaios? Os brasileiros que migram para o Paraguai. Ok? Então o saldo migratório do Brasil realmente é negativo e os países que mais têm recebido são esses. Então, resposta correta, letra D de dado. As taxas brasileiras de fecundidade e de mortalidade infantil são as menores dentre os países da América do Sul. Bom, mortalidade infantil tudo bem, mas fecundidade o Brasil tem uma taxa de fecundidade alta. Beleza? Apesar que vem caindo. Então, resposta correta, letra D de dado. Questão número 3, sem mais delongas. As migrações transnacionais intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial. Olha que interessante. Migrações transnacionais. Deixa eu ir marcando aqui alguns pontos importantes. Migrações transnacionais. Opa, deixa eu colocar de... Pronto. De amarelo que fica mais bonitinho aqui para a gente destacar. Migrações transnacionais, ou seja, migrações entre países, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX. O aumento das migrações está associado diretamente à evolução dos meios de transporte. Pensa comigo, tá? Meios de transporte. Segundo, o barateamento das passagens. Isso é um outro fator importante. E o aumento da renda da população. Por isso as pessoas migram mais hoje. Ok? Expressa aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial. Ou seja, o principal... Se tem uma palavra que poderia ser eleita a palavra do ano, eu escolheria a palavra refugiado. Porque é um problema global.
ok? Refugiados. Então, para você aí, Hélio Jordano, visão. Refugiado é uma palavra muito importante para a gente entender a globalização atual, um dos problemas da globalização, ok? Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. Nossa! O cara migra, sai do interior do continente asiático para os Estados Unidos. Imagina a mudança drástica que não é na vida desses indivíduos, dessas famílias, desses coletivos. É basicamente isso que o texto está falando. Tá? Esta mudança radical muitas vezes acontece de maneira abrupta, violenta. Então, a pessoa tem que migrar rapidamente porque o seu país está pegando fogo do ponto de vista social e econômico. Vide o caso aqui, por exemplo, dentro da América Latina, de países como, por exemplo, o Haiti e a Venezuela. 2 países que mais houve um processo de emigração. Tá bom? Então, segue o texto. A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Mobilidade populacional, papel importante na formação social e econômica. Ou seja, o imigrante, ele contribui para o país que ele escolhe viver. Tá? Ou ele é empurrado, né, para viver, ok? Então, ele contribui. Como que contribui? Ora, não dá para pensar nos Estados Unidos atualmente sem o papel importante dos imigrantes. Os Estados Unidos é um país cuja a sua formação histórica, tá? Claro, sem esquecermos dos povos originários que lá estavam, mas é um país basicamente formado por imigrantes. A sua origem é. O Brasil não é diferente. Vide, por exemplo, se você tiver curiosidade, depois você entra lá no gráfico das migrações no nosso país, as migrações transnacionais para o Brasil. Tá? A gente percebe que entre os anos 1500 e 1900, mais ou menos, o Brasil recebeu muita gente e que contribuiu para a formação do nosso país como tal, okay? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, enfim, é disso que o texto está tratando. Segue. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são porque as pessoas migram no mundo. Por quê? Em busca de quê? Principalmente em busca de quê? Existem vários motivos por que as pessoas migram no mundo. Muitos motivos. Mas o principal é o bolso. É oportunidade de trabalho. A maioria da população do mundo migra por causa de oportunidade de trabalho. Entretanto, né, e aí são 2 questões aqui que são levantadas. Eu vou destacar aqui de vermelho, vou destacar de verde e de vermelho. Primeiro, uma razão por que as pessoas migram? E segundo, de azul, uma política migratória atual dos países desenvolvidos. Ou seja, como os países desenvolvidos têm... O que os países desenvolvidos têm feito neste contexto das migrações. Primeiro ponto, a busca de oportunidades de trabalho é de fato o principal motivo. Entretanto, os países, em especial os países desenvolvidos que mais recebem pessoas, como por exemplo os Estados Unidos, têm aumentado as barreiras contra a imigração. Vide o caso do muro entre Estados Unidos e o México. Ou, por exemplo, o que a Espanha tem feito com os imigrantes que saem, em especial do continente africano, para o seu país. Mandam de volta. Tá? Então, há um encrudecimento, um encrudecimento das barreiras alfandegárias ao mesmo tempo. Então, a gente pode pensar que as barreiras contra a imigração ou os muros contra a imigração estão cada vez mais presentes no mundo atual. Então, resposta correta, letra A. Presta atenção nessa questão, porque essa é uma questão polêmica, tá? Eu tenho certeza que você que está vendo essa aula aí, Hélio Jordana, sabe desse assunto muito bem, mas esta é uma questão que chama atenção. Eu já vi muita gente questionando essa questão, mas lembre-se sempre disso, a questão está chamando a atenção para 2 pontos. Por que as pessoas migram e qual a ação dos países no qual essas pessoas que estão migrando, tá? Qual é a ação dos países contra a imigração? Aumentar os muros.
E o muro, quando eu cito, não é necessariamente uma barreira física apenas, tá? O muro serve como metáfora também. Vide o caso de quando nós usávamos a metáfora cortina de ferro, né? Entre a União Soviética, aliás, entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Não vamos misturar as coisas não, tá? Só estou entrando num outro contexto aqui. Mas lembre-se sempre, as barreiras contra a imigração, como por exemplo, leis mais rígidas, prisão de imigrantes, deportação de imigrantes, a gente vê cada vez mais presente hoje no mundo global. Tudo bem, Jordano? Tranquilo? Então, resposta correta, letra A. Vamos olhar porque que as outras estão erradas? A necessidade de qualificação profissional, uma razão porque as pessoas migram, o principal motivo? Não, tá? E outra, a abertura das fronteiras para os imigrantes? Também não. Letra C. O desenvolvimento de projetos de pesquisa, é por isso que as pessoas migram. E o acautelamento dos bens dos Essa questão, a resposta da letra C é mais engraçada. Acautelamento dos bens dos imigrantes. Acautelamento, cara, imagina só. O termo acautelamento quase que não sai, tá? Tá vinculado à gestão de patrimônio, tá? A transferência de responsabilidade tem a ver com cautela, etc e tal. Não é disso que se trata o termo, tá? Então, acautelamento é um procedimento que possibilita, né, transferir a responsabilidade de uma pessoa para outra, tá? No caso dos bens dos imigrantes. Errado. Letra D. A expansão da fronteira agrícola, nada a ver. Nada a ver. E a expulsão dos imigrantes qualificados. A expansão das fronteiras agrícolas, eu poderia dizer que tem muito mais a ver com migração interna. Tá? Isso sim. Posso explicar isso depois. Letra E. Fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais. Bom, é um dos motivos que as pessoas migram, né? A fuga decorrente de conflitos políticos, mas não, essa não é a resposta. A resposta correta é a letra A. Beleza? Questão número 4. A imigração de italianos desde o fim do século XIX e a de japoneses desde o século XX no Brasil estão associados a... Olha que interessante, né? Hoje o Brasil, eu citei lá no início da nossa discussão aqui, o Brasil é um país que tem mais pessoas morando lá fora, né? Nós mais repulsamos do que atraímos, tá? Apesar que aqui na América Latina, aqui na América do Sul, o Brasil é um país que atrai muita gente, tá? Não só da América Latina, mas também do continente africano. O Brasil entra muita gente oriunda do continente africano. Entretanto, a gente viu que existem mais brasileiros morando lá fora. Agora, o mais interessante é o seguinte. Desde o final do século XIX, 1880, 1990, e o início do século XX, 1900, até esse período o Brasil mais atraía pessoas, tá? O Brasil era um país que atraía muita gente mesmo. Inclusive, o Brasil chegou a criar leis anti-migração. A gente criou cotas de imigrantes. Tinha tanta gente querendo vir para o Brasil que o Getúlio Vargas tinha que ser, né? O Getúlio Vargas, um cara muito amado por uns e odiado por outros, né? O Getúlio é esse extremo, né? Tem pessoas que amam o Getúlio, tem pessoas que odeiam o Getúlio. O Getúlio Vargas, ele cria uma lei que, enfim, coloca cotas. Fala, opa, peraí, tá todo mundo querendo ir para o Brasil? Calma, alto lá, vamos organizar isso aí. E hoje, a gente precisa criar cotas? Claro que não, né? Claro que não. Então, por que essa galera quis vir para o Brasil? Por que esses japoneses e esses italianos quiseram vir para o Brasil? Primeiro, letra A, por causa da política nacional de atração de mão de obra para a lavoura e as transformações sociais provocadas pelo capitalismo na Itália e no Japão. B, interesses geopolíticos do governo brasileiro e as crises industrial e política pelas quais passavam a Itália e o Japão. C, uma demanda de mão de obra para a indústria e as pressões políticas dos fazendeiros do sudeste do país. D, uma política nacional de fomento demográfico e um acordo com a Itália e o Japão para exportação de matérias-primas. Ou letras E, acordos internacionais que proibiram o tráfico de escravos e a política interna de embranquecimento da população brasileira. Olha, tá pedindo aqui a resposta correta, beleza? Não tá pedindo a resposta errada, já deu pra gente perceber isso já de cara, tá? Mas eu posso depois dar uma outra visão para essa questão aqui, que logo
que descobrimos qual que é a resposta correta. A resposta correta é a letra A. Uma política nacional de atração de mão de obra para a lavoura. A gente precisava de pessoas para trabalhar na lavoura. Tinha acabado a escravidão no Brasil, tá? Principalmente nas regiões sudeste, onde que o boom industrial vai acontecer futuramente. Então é interessante a gente fazer sempre esse link. Fim da escravidão, a lavoura, em especial a cafeicultura, tá? O setor cafeeiro. E terceiro ponto, não pede isso aqui na questão, mas lá na frente a gente pode associar isso também com a entrada de imigrantes que já tiveram a sua vivência dentro da primeira Revolução Industrial, tá? Então nós estamos pensando em uma mão de obra que já sabia lidar com máquinas, que mais tarde serão fundamentais. Mas até então, é uma política nacional de atração de mão de obra para a lavoura e as transformações sociais provocadas pelo capitalismo na Itália e no Japão. Crises econômicas, ok? Então, resposta correta, letra A. Ok? Resposta correta, letra A. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Valeu! Fui! Salve, salve galera, aqui mais uma vez com vocês, o careca do LJ, o curirim da história, o mestre dos magos que vai fazer você chegar à sua aprovação, meu amigo. Então cola com a gente, venha ser feliz no melhor preparatório para bombeiro do mundo. Não tem jeito, cara, os concorrentes choram, pai, os concorrentes choram. Então se liga comigo, porque hoje nós vamos começar mais um Missão 100 Dia, meu pai. Missão 100 Dia. Então, ó, segura na cadeira, pega seu caderno, pega sua caneta e vambora com carequinha, beleza? Vamos hoje de mais uma ditadura. Ditadura civil-militar no Brasil é o tópico do momento. Sobe a hashtag aí, hashtag é o top do momento, tá? Hashtag sobe aí a ditadura civil-militar no Brasil, não devemos esquecer. E aí, vamos aqui para a nossa 18ª aula, já dentro daquela sequência cronológica que eu já falei para vocês. Então, para você que tá chegando aí agora, por favor, deixe o seu like. Para você que já tá aqui esperando, deixe o seu like. Para você aí, ó, compartilhe para geral, compartilhe para todo mundo, compartilhe para galera, compartilhe para mãe, para quem que você quiser. Não tem problema não, beleza? Aproveita, dá uma curtida aí, porque esse é o nosso feedback, pô. Esse aí é o nosso feedback, beleza? E o que é feedback? Feedback é para mim saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, se vocês estão aprendendo, se vocês estão aprendendo. Sobe aí a hashtag aí, Barão, aumenta o salário do careca. Sobe aí para mim saber se vocês estão gostando, porra. Vai que o Barão também tá assistindo essa porra e aumenta meu salário e ó, nós vamos gastar essa porra aí no final do ano. Então, manda seu feedback, cara. Deixa seu feedback aí pra gente. Lembrando sempre, tá? Lembrando sempre, eu sempre começo as nossas aulas dessa maneira. É o tempinho também aí que você que já é velho, já tá aqui, já tá sabendo, ambientado no processo. Você que é novo, é o tempo de você compartilhar e entender o seguinte. Eu sempre faço na lógica cronológica, beleza? Para facilitar o seu entendimento, que aí você vai ter uma noção do que é antes, do que é durante, do que é depois. Quando você tem essa noção de tempo, você consegue se localizar nele e trazer todas as características pertinentes a este período. Então, vamos lá, por exemplo, aqui, ó, a primeira matéria nossa foi Revolução Científica. Professor, mas onde eu vejo isso? Eu não tô achando aqui, eu não tô achando aqui nos vídeos do YouTube do LJ, mas claro que não, né, ô infeliz? Claro que não, ô seu chibungo velho. Se você quiser agora as aulas anteriores, você trate de olhar na descrição do vídeo, acessar aí a galera, ver como que adquire a plataforma, beleza? E vai atrás das aulas anteriores.
Professor, mas eu consigo então assistir a aula de hoje sem ter visto a aula anterior? Olha, dá, porque eu sou bom, porra. Dá, porque eu sou bom. Agora, seria interessante que você tivesse todos os vídeos do Missão Sem Dias, porque isso aqui é uma puta de uma mãe, velho. Isso aqui é uma puta de uma mãe. Se você tivesse todos os Missão Sem Dias e ele tivesse revisando e assistindo as próximas para poder pegar a linha cronológica, seria maravilhoso, tá bom? Mas, se o conselho fosse bom, a gente não dava de vendia, e como eu estou vendendo, preste atenção. Então, depois de Revolução Científica e Cultural, tá? Que também é a Revolução Científica e Cultural, é o chamado Renascimento Cultural e Científico. Depois disso, nós fomos para as grandes navegações, porque é só a partir dessa Revolução Científica que eu vou ter condição e capacidade científica para criar embarcações maiores ou elementos e instrumentos de localização, que vai permitir com que os países da Península Ibérica, sabe onde é que a Península Ibérica, o infeliz, é Portugal e Espanha, esses países fossem considerados os primórdios dessas grandes navegações ao ponto de vir descobrir um novo continente, né? E aí nós temos a América Espanhola e a América Portuguesa. Então, já que essa galera veio, aí nós fomos para a América pré-colombiana, que é os povos que estavam aqui, os nativos que estavam aqui pré-Colombo, por isso pré-colombiano. Com relação aos nativos da América Portuguesa, chamados de pré-cabralinos, de Cabral. Tá? Não esqueça. Quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo. Ombo, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Não esqueçam disso. E aí, depois disso, nós vamos ter Brasil Colônia, tá? Que é quando os portugueses, então, começam a vir de fato para cá. E aí nós vamos ter a questão do Tratado de Tordesilhas, aquilo que você lembra lá da quinta série, sexta série, tá? E Brasil Colônia foi a nossa quarta aula, né, dentro de um pacote, dentro de um combo, porque é o seguinte, olha, Revolução Científica, por exemplo, foi 2 aulas, Grandes Navegações 2 aulas, América Pré-Colombiana 1, Brasil Colônia 2 e por aí vai, tá? Por fim, aqui nós vamos chegando na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, então nós vamos ter um hiato muito grande, tá? Por quê? Porque Brasil Colônia, ele vai até 1822. E a Primeira Guerra Mundial, ela acontece em 1914. Então nós temos esse hiato, e aí fomos para a Primeira Guerra Mundial, nisso nós vimos os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, nacionalismo exagerado, imperialismo, revolução industrial, neocolonialismo, vimos aí a Guerra Franco-Prussiana, uma porrada de coisa, cara. Depois acontece a Primeira Guerra Mundial, ela acaba em 1918, temos o período entre guerras, e aí vem Revolução Russa, crise de 29, crise do capitalismo, temos a Segunda Guerra Mundial. E já dizia o Winston Churchill, não esqueçam disso, tá? O Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, ele falava que a Segunda Guerra é continuação da Primeira Guerra Mundial, por isso que nós trabalhamos ele num combo só. Por fim, nós teremos aí a sexta parte, que vai ser Brasil República, que pegou ali de 1889 até 1964. Então, nós passamos ali pela República Oligárquica, pela República das Espadas, temos a Revolução de 30 de Vargas, aí depois tem Dutra, depois tem Vargas, depois tem JK, tem Jânio Quadros, João Goulart e entramos na ditadura militar. E hoje nós já vamos fazer ali a nossa terceira aula de ditadura militar, tá? E a ditadura militar, meus amiguinhos, ela vai de 1964 até 1985, respingando até 89, que é quando nós vamos ter as primeiras eleições diretas durante esse período, e aí as eleições de Fernando Collor de Mello, aquele cara que congelou a poupança do seu avô, da sua avó. É aquele doidão lá, que tá vivo até hoje, é eleito até hoje, foi impeachmentado. Ô, povo brasileiro que gosta de eleger um bandidinho desgraçado. Tá? Então, tamo lá. Chegamos aqui, vamos para a nossa terceira aula. Olha essa puta de uma questão. Olha esta questão. Olha lá. A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970. Olha, cara, professor, mas o que isso tem a ver com a ditadura? Meus amiguinhos, vamos para a nossa tela mágica. Tela mágica! Olha só. Então, mais uma vez, nós temos aqui a nossa linha do tempo. Se você ainda não tem sua linha do tempo, faça a sua linha do tempo. Faz o seguinte, outra coisa. Se você for
lá no meu Instagram. Olha que notícia chique, tá? Se você for lá no meu Instagram, na descrição na descrição da minha bio, vai ter lá o Linktree, e lá você acessa e você vai ter lá um mapa mental sobre a linha do tempo do Brasil. De graça. De graça. O careca é bom, eu sei disso. Sobe a hashtag aí, o careca é bom. O careca é bom. Tá? Você pode ir lá que vai ter a linha do tempo disponível para vocês. Tanto a linha do tempo de Brasil quanto a linha do tempo de geral. Tá? Então, se você ainda não tinha, agora tem. Se você já tem, você acochambra o meu aí e anexa o meu aí. Tá bom? Então, olha só. Nós estamos falando aqui da ditadura militar que vai de 1964 até 1985, tá bom? Por que eu falo 85? Porque aqui é quando o Figueiredo, ou seja, o último presidente do Brasil, ele sai e entra o nosso digníssimo Tancredo Neves. É isso mesmo, avô de Aécio Neves, tá bom? Então, é 85. Então, 1970 ele tá aqui, cara. 1970 ele tá aqui durante esse período. Então eu entro, eu já sei que isso aí é na linha do tempo da ditadura civil-militar no Brasil. Ok? Então tá lá, 1970. Quem tava em 1970, e quando eu falo em Copa do Mundo, eu estou falando de um presidente específico. E esse presidente vai ser o nosso digníssimo Médici. Médici. Garrasta Azul Médici, beleza? Médici, cara, ele vai ser o mais emblemático de todos, assim, tá? Por que o mais emblemático? Até porque nós também temos Costa e Silva, que é o pai do AI-5, mas Médici é um cara que vai pegar ali o ápice da ditadura civil-militar. Eu disse nas aulas anteriores aí a questão da técnica da montanha-russa, lembram disso? Então, a ditadura militar, ela passa por seu momento de montanha-russa e Médici vai estar ali no ápice do momento. Então, durante o processo, durante o momento de Médici, é o ápice da ditadura militar. Por que o ápice? Porque Médici, é com Médici que nós teremos o chamado milagre econômico. É aquele milagre econômico que é fajuto, mas é um milagre econômico. É nesse momento aqui que nós vamos ter o nosso PIB, vai chegando a quase 13%. Um PIB, gente, tá? É produção interna bruta, PIB, é 13%. Ou seja, depois disso, nós nunca chegamos nesse nível. Tá? Chegamos ali na casa dos 6, na casa dos 7, em determinados momentos aqui agora, por um período de redemocratização, mas de 13 a gente nunca chegou. Ou seja, o Brasil nunca foi tão rico neste momento. Ou seja, Médici. E foi com Médici que nós tivemos aquelas propagandas por causa do PIB, aquilo que nós chamamos de ufanismo, que é aquele nacionalismo exagerado. O Brasil ama, eu deixo e tal, vocês já estão sabendo o que é. Mas não só isso, tá? Nós vamos ter outras campanhas de valorização do governo, de valorização do Brasil. Porra, agora ninguém para esse Brasil. E no meio deste rolo teve a Copa de 70. No meio desse rolo teve a Copa de 70. Então, como nós estamos num período de Copa, né, em 2022 nós estamos num período de Copa, então fique aqui que é um elemento que pode ser considerado, tá, importante para a prova de bombeiro. Eu, da banca, colocaria fácil para a prova ser uma coisa bacana. Então, como nós estamos na época de Copa, vale lembrar isso aí. Então, olha só, a Copa de 70 foi no México. E que, por sinal, a próxima Copa, a Copa de 2026, também vai ser no México. É México, Canadá e Estados Unidos. Mas essa Copa de 70, ela foi no México. Tá? E nessa Copa de 70, a gente tava com um puta de um time, cara. Um puta de um time. Nós estávamos assim, não tinha jeito. Era pra ser campeão, cara. Era pra ser campeão. Iríamos ser campeão. E aí, o que o nosso digníssimo Médici faz? O nosso Médici, para trabalhar essa questão do nacionalismo e do ufanismo, ele vai liberar crédito de rádio e televisão para o povo brasileiro, ou seja, para o povo pobre ter condições de comprar uma televisão e um rádio ali, para poder acompanhar a Copa de 70, para acompanhar a seleção brasileira. Porque enquanto você está acompanhando a Copa, e neste momento era o momento mais patriótico que nós tínhamos, tá? Porque brasileiro só é patriótico quando? Quando nós temos Copa do Mundo.
tá? Eu tô falando dos patrióticos, não é esses patrióticos aí que fica pegando beira de caminhão, não. Eu falando do brasileiro, aquele patriotismo falso, era na época da Copa do Mundo, era a época que nós pintávamos de verde e amarelo, Ananina, Brasil, na frente Brasil, seleção, era aquele momento de pintar a cara, pá, e tal. Por quê? Porque o político, ele sabe que em época de Copa que a gente está envolvido ali com o Brasil, a gente esquece corrupção, esquece fome, esquece miséria, esquece desigualdade social, esquece quem tá pobre, quem não tem pobre. Foda-se, é Copa, porra. É exatamente essa ideia que eu quero mostrar para vocês. Então o Messi, ele vai utilizar desse mecanismo do futebol para poder exaltar as coisas boas do governo, inclusive o PIB, e aí nós vamos ter as grandes obras, e ele vai se colocar no centro das atenções como se ele fosse o 13º jogador, porque nós temos 11 jogadores, goleiro mais 10, o 12º é a torcida, e ele se coloca como o 13º jogador, como se ele fosse peça fundamental para o Brasil ser campeão ou não. E o que de fato acontece é que o próprio presidente, por causa do regime da ditadura militar, ele vai interferir na seleção brasileira. Ele vai escalar jogador e não vai escalar jogador. Ele vai tirar técnico e não vai tirar técnico. Você está entendendo o que vai acontecer aqui? Porque o presidente do Brasil, sendo militar, no regime ditatorial, autoritário, ele vai se colocar como chefe do executivo, ele acha que manda e desmanda na porra toda. Então ele vai escalar jogador. Da Maravilha não vai. Não foi. Tira o técnico, bota outro, Porque aí quando a seleção brasileira chega no Brasil, o que eles fazem? Vão parar lá em Brasília. Pra quê? Pro presidente do Brasil levantar a taça. Tá aí a fome. Foda-se fome. Aqui eu tenho a taça, porra. Come essa taça. Tá, beleza. Fechou? É exatamente essa ideia. Então nós temos aqui a seguinte pergunta. A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 70 não teve qualquer repercussão no campo político? Descarta, papai. Descarta. Se eu sou político, eu faço essa porra. Naquela época não vão fazer? Claro que não. B. Alentou o trabalho das oposições que deram destaque à capacidade do povo brasileiro de realizar grandes proezas. Que grande proeza que o povo brasileiro resolveu essa porra aí? Nada. É nesse momento que eu jogo toda os méritos para o político, ou seja, para a galera mais forte, né? Para a galera da elite e tal. Então, também não é letra B, não é letra A. Propiciou uma operação de propaganda do governo Médici, perfeito. Tentando associar a conquista ao regime autoritário, é isso mesmo, letra C. Agora, vamos lá. Favoreceu o projeto de abertura do general Geisel? Não. Como eu disse, é questão de leitura de tempo. Alcançou repercussão muito limitada, pois os meios de comunicação não tinham eficácia. Você tá maluco, pai? Você tá maluco? Se hoje, no século XXI, você com toda essa inteligência que você acha que você tem, você cai em fake news ou seu jegue? Você imagina naquela época? Você tá doido? Lá a gente comia mídia, e a mídia batia, e a mídia vinha, viva a seleção, é Zagallo, é Carlos Alberto Torres, é Palco Meira, era a melhor seleção. E de fato, dentro dos críticos do futebol, a seleção de 70 ainda é uma das melhores. É uma das melhores. Beleza? Então, letra I, letra C de cara, que massa de questão. Fechou? Massa de questão. Então vamos aqui. Vamos para a próxima, que também fala de Médici, tá? Eu fiz questão de colocar aqui elementos que compõem este período histórico junto, tá? Então, olha só. Embora muito se fale do milagre econômico, ele durou apenas 6 ou 7 anos, num período de 21. Ou seja, dentro de 21 anos da ditadura, ele só vai durar de 6 a 7 anos. Quando chega Geisel ali, ó, vamos voltar lá para a nossa tela mágica, depois de Médici aqui, entra Geisel. Geisel, meu amigo, já vai sofrer um puta de um perrengue com esse milagre econômico. Por quê, cara? Porque esse milagre econômico nosso aqui, a maioria dele, ou seja, a maior fatia deste PIB, vai ser por causa de empréstimos. Empréstimos, porra, empréstimo é dívida. Dívida, cara, entrou um dinheiro, tô rico, mas aí como é que eu pago se eu não desenvolvi direito o Brasil ao ponto de gerar minha própria riqueza? Então foda-se. É contrair empréstimo em cima de empréstimo, tá? Então vamos lá.
A dívida externa lá, ó, foi multiplicada por 30. Gente, de fato, o milagre econômico, ele, olha, diminuiu a inflação, tá? A inflação que nós chegamos aqui, se eu pego numa variação aqui, ó, de 1964, e aí pegando aqui 70 e chegando até 85, tá? Se eu pego aqui os anos e as inflações para cima, num gráfico, a inflação de 64, ela beirava ali seus 39 não. Deixa eu mais ou menos a ideia aqui, ó. Em 64, a inflação estava beirando ali 79%. É uma inflação alta, tá? Então é uma inflação alta e com o passar do tempo ela realmente vai caindo para depois ela aumentar. Então em 70 ali nós vamos chegar numa inflação de 24, 25%. Já no final de Figueiredo ali, meu amigo, nós já vamos estar subindo tudo de novo. Ao ponto de chegar na época de Sarney em quase 1000%, ok? É muito, cara, é muito, chegando quase a 1000% de inflação, era muita inflação, e isso tudo devido ao mau planejamento econômico do regime militar. Então vamos lá, mas grandes obras de infraestrutura foram construídas sob os militares, isso é fato, isso é concreto, na aula passada eu até disse sobre isso, que são as chamadas obras faraônicas, mas alguns estudiosos trabalham como obras faraônicas apenas para difamar o processo. Tá? Porque a obra faraônica a gente tem assim, aquela relação de, é um trem gigantesco que não serve para nada. Não, cara, não, pera aí, vamos lá, dá um stop aqui, Tá? Essas obras no regime militar, construídas pelo PIB, né, pelo nosso enriquecimento, ela foi de extrema necessidade para nós, cara. E se não fosse essas obras, o que seria do Brasil mais para frente? Então nós construímos hidrelétricas, construímos estradas, tem a própria Transamazônica, usinas nucleares foram construídas nessa época. Então, ou seja, a questão de infraestrutura é do regaço, tá? Questão de telecomunicações, questão de energia. Então, tivemos um boom muito importante para o Brasil, tá? E aí é o que está perguntando aqui. Que obra de infraestrutura foi construída durante a ditadura militar? E aí nós vamos aqui por eliminação. E eu preciso te mostrar isso para você ter a localização do tempo. Então veja, Biblioteca Nacional. Bem, a Biblioteca Nacional ela vai ser construída em 1810, com a chegada da família real no Brasil. Hidrelétrica de Belo Monte, ela vai ser feita agora, se eu não me engano, em 2016. Lembra lá da hidrelétrica de Belo Monte, que acabou inundando a cidade de Belo Monte, e aí deu um batedor, aí os artistas da Rede Globo falaram lá, não, a inundação de Belo Monte e tal. E criou-se a hidrelétrica. E aí a ferrovia de Tubarão, ela vai ser feita ainda no Brasil Império, que vai ser aqui em 1884, se eu não me engano. Em 1884. Então, em 1884 era segundo reinado ainda, tá? E nós precisávamos dessa ferrovia de Santa Catarina, que nos conduziria aqui a boa parte dessa produção já do café, né? Para desenvolver ali do Brasil ou os produtos produzidos em Santa Catarina. Inclusive uma delas é a própria carne, né? Mas então me sobra quem? Me sobra a Ponte Rio-Niterói, cara. A Ponte Rio-Niterói é um marco desse milagre econômico. Então, é o tipo de obra que você não pode não lembrar. Você tem que lembrar sempre. Você não pode esquecer. Tá? É essa Ponte Rio-Niterói no Rio de Janeiro. Isso possível por causa do milagre econômico. Tá bom? Então, é o tipo de questão que é pegadinha que te faz ali por causa da hidrelétrica, mas aí vocês têm que se atentar, por exemplo, que essa hidrelétrica específica que é de 2016. Se fosse a hidrelétrica de Itaipu, era dessa época, da ditadura militar. Tá? Um outro ponto importante, que até que eu preciso lembrar aqui, vocês, é a questão do FGTS. Não tem nada a ver com isso aqui, não, mas é porque o FGTS ele foi criado no regime militar. Tá? O Fundo de Garantia do Trabalhador aí, ó, é no regime militar. Porque às vezes as pessoas tendem a confundir o FGTS, por ser do trabalhador, com Vargas. E não foi Vargas. Não foi Vargas. Gente, é o tempinho que você tem aí agora, ó.
Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam curtindo, espero que vocês estejam aprendendo aí com o Carequinha do LJ. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para poder ficar sabendo dos próximos Missão 100 Dias. Vai lá seguir o Instagram do LJ Aulas Online. Já dei aí, já pedi a força também pro Careca e vai lá para baixar a sua linha do tempo. Vai lá baixar a sua linha do tempo, ok? Para facilitar a sua vida de história. Temos os simulados, galera, simulado, precisa fazer simulado, gente, por mais que treino é treino, jogo é jogo, mas se você treina forte, o jogo fica fácil. Se você treina fácil, o jogo fica difícil. Então, vamos trabalhar aí os simulados online do LJ, que é de alto nível, e aí você pode, sendo aluno ou não, tentar esse simulado. Os primeiros colocados aí, prêmios de 2 cursos, então tem curso acima de R$300, é como se estivesse ganhando então aí 600, 900 reais de curso. O simulado ele só é enviado pelo Telegram, então você acesse aí a descrição desse vídeo, entre em contato com a galera nossa aqui que está trabalhando até agora. Bem, nós estamos no Telegram, é o maior grupo do Telegram de pré-concurso que você pode imaginar, é o nosso, tá? Então, e não esqueça, já tem simulado aí, papai, ó, já teve um, vai ter o outro agora em dezembro, um outro em janeiro, então não perca tempo, beleza? Vamos aqui para a nossa última questão do Missão 100 Dias. Nós, chilenos, como todos os povos do Ocidente, combatemos as ditaduras dos ismos e os agentes estrangeiros que ameaçam o nosso país. Devemos combatê-los com todas as forças, tendo como arma principal a cooperação entre as polícias de toda a América. O pesadelo da Operação Condor. Olha, gente, nunca deixe de ler uma fonte, tá? Quando nós temos trecho de alguma coisa. Operação Condor. Pierre Abramovici, Le Monde Diplomatique, tá? Beleza? O mundo diplomático, tá? E aí a pergunta é, o que foi a Operação Condor? A Operação Condor, meus amigos, nós precisamos... Quer que eu deixe vocês responderem aí? Respondem aí, vai lá. Respondem aí para a gente finalizar a nossa aula aqui. E aí, vocês precisam entender que essa Operação Condor... Olha, Condor é uma ave, tá? Uma ave de rapina encontrada aqui nos Andes, tá? Então aqui dentro da América Latina. E o condor é um animal que come carniça, beleza? E essa Operação Condor, esse nome foi dado pelos Estados Unidos da América. E esses Estados Unidos, obviamente por ser capitalista, vivendo um período de Guerra Fria, ele tinha que de todas as formas impedir o avanço do socialismo e ficar com a anteninha ligada para saber onde o socialismo estava avançando. Por quê? Porque em 59 nós tivemos uma Revolução Cubana. E Cuba está ali no fiofó dos Estados Unidos, está ali muito próximo, né? E que por muito tempo ele era o quintal das coisas ilegais dos Estados Unidos. E aí quando surgem os irmãos Castro, né? Fidel Castro e Raul Castro, junto com Che Guevara, eles dão a Revolução Cubana, ou seja, Cuba se torna independente de novo, e essa independência agora vai ser ligada ao socialismo. Então, os Estados Unidos, para evitar novas revoluções cubanas na América, ela cria essa Operação Condor com o intuito, cara, de manter-se informados quanto ao avanço do socialismo em determinados países. Não é à toa que os Estados Unidos ele vai influenciar, vai incentivar, vai investir dinheiro no Brasil e nos seus políticos e nos seus militares para ter o golpe militar de 64. Por quê? Porque para o presidente dos Estados Unidos na época, o João Goulart, ele era informado, né? O presidente dos Estados Unidos ele era informado diariamente que João Goulart era socialista comunista, por causa das ideias dele, das reformas de base. Então, para evitar que o Brasil se tornasse socialista, os Estados Unidos, então, vai interferir economicamente, financeiramente, politicamente, militarmente no Brasil para termos o golpe. E os Estados Unidos não vai fazer só isso só no Brasil. Vamos ter ditadura na Argentina, vamos ter a ditadura no Chile, que vai ser uma das mais tenebrosas do mundo e tal. Mas, então, essa Operação Condor era uma operação de se manter informado quanto
a região da América do Sul sobre o avanço do socialismo. Então vamos lá. A Operação Condor consistia numa coordenação política das ditaduras militares latino-americanas para promover o desenvolvimento dos seus países? Não, porque a Operação Condor, ela existe até mesmo antes das questões das ditaduras. Na interferência dos Estados Unidos na política interna das nações da América Latina que estavam sob regime militar? Não, porque os Estados Unidos, ele faz a Operação Condor antes de interferir. E a sua interferência é que gera os regimes militares. Tá? Os Estados Unidos não vêm depois, os Estados Unidos vêm antes. E a Operação Condor ela acaba sendo antes. Ou seja, a Operação Condor consistia na troca de informação sobre movimentos de oposição, ou seja, socialismo, de sequestro de pessoas consideradas subversivas nos países de Cone Sul. Os países de Cone Sul é a gente da América do Sul. Então, meu amigo, gente vai ser presa, gente vai ser detida, gente vai ser sequestrada, gente vai ser morta. Para quê? Para impedir que o pensamento socialista comunista avançasse sobre este território. E aí, veja, uma tentativa dos chilenos dominarem a América do Sul, não. A Operação Condor, ela é maior do que somente o Chile. Então, temos aí a letra C. Mais uma bom. CCC, cara. CCC. Careca, tá? Careca deu bom, meu pai. Deu bom. E aí, galera? Gostaram das questões de hoje? Aprenderam? Curtiram? Compartilhe, gente, divulgue. E é o seguinte, ó, acabou. Beijos do Careca e até a próxima, papai. Então, ó, fecha aqui, fechou a conta e até a próxima Missão 100 Dias. Beijos. Salve, salve, LJortanos e LJortanas, tudo bem com vocês? Professor Daniel Ciran, vamos para mais uma aula de Física do Missão 100 Dias. Já estamos na reta final, galera, vamos focar para sermos aprovados e tornar aí um herói de Minas Gerais, tem de ter visão. Estamos no assunto termodinâmica. Já está acabando a termodinâmica, um assunto super importante e recorrente em todas as provas anteriores aí do bombeiro, ok? Então vamos para mais uma aula aí, mais questões sobre o assunto termodinâmica. Inicialmente vou mostrar para vocês o roteiro que nós já seguimos aí nas aulas anteriores, que você pode ter acesso, basta você assinar aí o plano curso Bombeiro 1.0, que nele tem tudo, inclusive aí o Missão 100 Dias, as aulas passadas, ok? Visão ali, Jordano. Ó, já passamos pelo assunto cinemática, já falamos do assunto cinemática, falamos também de ondas, cinemática, ondas, lançamento oblíquo, leis de Newton, termodinâmica agora. Termodinâmica eu tô falando junto com calorimetria, tá? Porque faz parte do estudo do calor, é um assunto que pode ser dado junto, assim como é cobrado nas questões, eu passei para vocês aí. E por fim, nós vamos encerrar falando a respeito dos resistores elétricos, especificamente das associação de resistores em série, em paralelo e associação mista. Esse é o momento, Jordano, que eu peço para você curtir esse vídeo, para você compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, colaborar com esse trabalho top aqui do LJ, tá? Mostrar ao mundo quem é que manda em concursos militares de Minas Gerais, tem de ter visão, ok? Então nós vamos aí para a nossa quarta aula sobre o assunto termodinâmica.
nós vamos falar aqui questões importantes envolvendo esse assunto. Para começar, uma questão aí que aborda gráficos. Importante quando o cara fala um mol, tá? Ficar atento quando ele fala um mol por extenso, tá? Um mol, se você vai traduzir isso em código, é N igual a 1 mol, tá? Fique atento. Mol escrito por extenso. Um mol de um gás ideal percorre o processo cíclico, Jordano. Quando o cara fala para você que o processo é cíclico, todo o processo cíclico ele tem variação da energia interna nula. Todo processo cíclico gasoso de um gás ideal corresponde a uma variação da energia interna do ciclo nulo, tá? A variação é nula. Então, eu tenho um processo cíclico ABCA em um diagrama pressão versus volume. Eu tenho um diagrama pressão versus volume aí, que nós temos representado conforme a figura. Sendo que, olha bem, o autor vai te lembrando, ó, generoso. A etapa AB era uma etapa isobárica. Era uma etapa isobárica. Isobárica, olha bem que é a etapa AB, ó. A etapa AB ela é isobárica, quer dizer que a pressão é constante e vale P1. A etapa BC é do tipo isocórica. Isocórica. Anote aí, Jordano, qual que é o sinônimo de isocórica? Anote aí. Isocórica é o mesmo que isovolumétrica, que é o mesmo que isométrica. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica, tá? Quer dizer, nessa etapa o volume permaneceu constante. Então, nessa fase, conforme o gráfico, você pode perceber claramente que o volume manteve-se constante aqui em V2. E por fim, a etapa CA, ele expressa que a etapa CA ela é do tipo isotérmica. A etapa CA ela é do tipo isotérmica. Isotérmica quer dizer que a temperatura do gás no ponto C do gráfico e a temperatura no ponto A do gráfico são equivalentes. É a mesma temperatura. Nessa etapa aí, a temperatura permaneceu constante. Ok, Jordano? Então, nessa fase, não tivemos alteração na temperatura desse gás. Serão feitas algumas afirmativas. Nós já vamos fazer e observar se são ou não verdadeiras. Ok? Veja bem. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Então, quer dizer que o gás libera calor. Quando fala que o gás libera calor, é porque a quantidade de calor, tá? Se ele fala que o gás libera calor, esse libera calor aqui, ó, ele está afirmando para você que a quantidade de calor é negativa. Isso é igual a conta bancária, tá? Quando sai, quando está liberando a energia, é negativo. Quando está entrando na sua conta um valor, é positivo. Então, quando o gás recebe calor do meio externo, o sinal algébrico é positivo. Então, nós vamos analisar a etapa BC. Nós vamos analisar a etapa BC segundo essas características. E nós vamos também analisar a etapa CA conforme essas características. Primeiro, a etapa BC, Jordano. Primeiro, a etapa BC. Perceba que a etapa BC, o trabalho na etapa BC, ele vale quanto? 0. Por que, Cirão, que você sabe que o trabalho na etapa BC é 0? Porque toda vez que um gás mantém o seu volume constante, não há trabalho. A condição para que haja trabalho realizado pelas forças de pressão do gás é que você tenha variação do volume. Em qualquer etapa que o gás sofreu uma transformação na qual o seu volume permaneceu constante, o trabalho é 0. Então, na etapa BC, o trabalho é 0. O que você vai fazer? Observar a primeira lei da termodinâmica. A quantidade de calor que
é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Então, se eu sei que, nesse caso, esse cara aqui, ó, o trabalho vale zero, se o trabalho vale zero, o que vai acontecer? Eu vou tirar ele da equação e vou afirmar que a quantidade de calor é exatamente igual à variação da energia interna. Então, nessa etapa aqui, BC, a quantidade de calor trocada com o meio é igual à variação da energia interna. E você precisa saber, Jordano, que toda vez que a temperatura sobe, toda vez que a temperatura aumenta, a energia interna aumenta, que é a energia interna do gás relacionando a vibração das suas moléculas. Toda vez que a temperatura cai, a variação da energia interna cai também. Se eu sair do ponto B e vir para o ponto C, a temperatura do ponto B de bola é maior do que a temperatura do ponto C de Cristo. Cirã, como que você sabe que a temperatura no ponto B é maior do que a temperatura no ponto C? É só você notar o seguinte, ó. Como que eu sei a temperatura no ponto B? Ela é proporcional ao produto P1 vezes V2. Perceba que P1 vezes V2 lá no ponto B é maior do que P2 vezes V2. Ou seja, o volume é o mesmo, mas como a pressão no ponto 1 é maior do que a pressão no ponto 2, é porque a temperatura no ponto B de bola é maior do que no ponto C. Então, se eu saio de B para C, a temperatura caiu. E se a temperatura caiu, a variação da energia interna é negativa. Como os dois são iguais, se a variação da energia interna é negativa, a quantidade de calor também é negativa. Consequentemente, essa primeira parte aqui, ó, é verdadeiro. Na etapa BC, de fato, o gás libera calor para o meio externo. Ok? Se você não está afiado nesse raciocínio, é importante você perceber como que são os sinais algébricos da primeira lei da termodinâmica. Vou apagar a etapa BC e vou fazer agora para a etapa CA. Ok, Jordano? Etapa CA agora. Etapa CA. Como que funciona na etapa CA? Ó, na etapa CA, o raciocínio é tudo na primeira lei. Vamos lá. A temperatura no ponto C é igual no ponto A, está no texto. A temperatura no ponto C é igual no ponto A. Por quê? Porque fala que a transformação é isotérmica. Se é isotérmica, a temperatura é constante. Quando a temperatura é constante, isso implica que a variação da energia interna é nula. Opa, já falei isso. Tem duas situações, ali, Jordano. Há duas situações, olha bem aqui para mim, ó. Há duas situações na qual a variação da energia interna é zero. Quando? Quando a transformação é cíclica, porque o ponto inicial é igual ao ponto final. Então, é lógico, se é o mesmo ponto, a temperatura é a mesma. Então, em qualquer transformação cíclica, a variação da energia interna do gás é nula. E também, em qualquer etapa nesse ciclo aí, não precisa ser um ciclo também, mas em qualquer etapa, qualquer transformação gasosa, o gás vai de A para B, a temperatura permaneceu constante, consequentemente, não mudou a energia interna, porque a energia interna é proporcional à vibração média das moléculas. Se a vibração média das moléculas não alterou, ou seja, se a temperatura não mudou, então a energia interna permaneceu constante. Ok, Jordano? Visão, é um assunto mais punk. Então preste bem atenção aqui, ó, foca comigo. O que vai acontecer? Se a variação da energia interna é nula, vamos escrever a primeira lei? A primeira lei fala que a quantidade de calor, Q, é igual ao trabalho mais ΔU. Porém, Jordano, o ΔU é zero para esse caso. Como que eu sei que o ΔU é zero para esse caso? Não houve variação da energia interna.
Então, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Os dois são iguais, tá vendo? A quantidade de calor é igual ao trabalho. Quer dizer, se o trabalho é positivo, quantidade de calor positivo. Se o trabalho é negativo, a quantidade de calor também vai ser negativa. Aí eu vou te perguntar o seguinte, de C para A. Observe que é uma compressão, tá? De C para A, nós temos aqui uma compressão. Se é uma compressão, Eli Jordano, obrigatoriamente, se é uma compressão, é porque o trabalho é negativo. E se o trabalho é negativo, já que eles são iguais, a quantidade de calor também é negativa. Então, em ambos os casos, deu uma quantidade de calor negativo. E quando dá uma quantidade de calor negativo, significa o quê? Que o gás libera calor para o meio. Então, esse item é verdadeiro totalmente, né? As duas transformações, tanto BC quanto CA, liberam calor para o meio externo. Ok? Beleza. Agora, Eli Jordano, vamos embora fazer o item 2 da questão. Item 2 fala o seguinte, ó. Nele coloca o módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto na etapa AB, quanto na etapa BC. Veja que a etapa AB, Eli Jordano, a etapa AB, ela é uma expansão. Olha bem, sai daqui para cá, é uma expansão. Em qualquer expansão, o trabalho é positivo. Então, a transformação de A para B, nós temos uma expansão gasosa, então o trabalho é positivo. E de B para C, o volume é constante. Consequentemente, o trabalho é nulo. Então, essa alternativa ela é falsa, porque ela fala que o módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, ou seja, ele é sempre aí nesse caso, tanto na etapa AB quanto na etapa BC. Não, né? Somente na etapa BC que o trabalho é zero. Na etapa AB o trabalho é positivo, ou seja, não nulo, mas não é nos dois, então esse item é um item certamente aí falso. Item 3, Eli Jordano, item 3. O gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA. Ó, AB, correto. A temperatura no ponto A é maior do que a temperatura no ponto B. Toda vez, Eli Jordano, que você queira saber, né? Onde a temperatura é maior, você tem que fazer o produto. Qual produto? Pressão versus volume. Onde o produto pressão-volume for maior, a temperatura é maior, porque a temperatura ela é diretamente proporcional ao produto pressão-volume. Então, quer dizer que, se eu olhar ó, no ponto A, quanto que dá o produto? P1 vezes V1. No ponto B, é o mesmo P1, porém multiplicado por V2. Logicamente, o ponto B vai ter o maior produto pressão-volume, consequentemente, eu tenho uma temperatura maior. Agora, se eu vou na etapa CA, ó, a etapa CA, o texto te fala que é uma isoterma, né? Essa curva é uma isoterma. E se ela é uma isoterma, a temperatura do ponto A é igual à temperatura do ponto C. Logicamente, né, que esse item é falso, porque fala que ele teve a temperatura aumentada. Porém, de C para A temperatura nem mudou. Então, se não mudou, não aumentou, foi nada. Então, aqui, ó, nessa parte está errada. Então, esse item é um item falso. Correto? Ficou apenas qual item, Eli Jordano? Correto, ficou apenas o item 1. Apenas o item 1, marcamos aqui, resposta letra B. Sugiro que você refaça essa questão
porque ela já foi cobrada principalmente na parte do CFO, tá? É uma pegada mais apurada mesmo assim. É importante você ter essa noção. No soldado, esse tipo de questão ela é um pouco mais suave. Confirmando aí o nosso gabarito, letra B. Esse é o momento, LG Hortano, que eu te falo o seguinte: por que você não está inscrito ainda no nosso canal? Se inscreva em nosso canal aqui no YouTube, siga a nossa página aqui no Instagram, tá? Para você ficar por dentro de tudo que se passa, para você chegar lá no concurso, lá na sua prova, extremamente preparado e focado nessa prova, ok, LG Hortano? Visão. Ó, lembrando também que nós temos simulados, tá? Focados exatamente no modelo da prova, no mesmo módulo, no mesmo horário do dia. Então é importante você fazer esses simulados. São simulados gratuitos. Você pode fazer mesmo não sendo aluno do LJ e ainda você concorre a prêmios conforme aí a sua colocação. O primeiro lugar, ó, R$150, camisa do LJ e curso online. Onde que é enviado o link para você realizar essa prova? Somente no grupo do Telegram Bombeiros, que está na descrição aí do vídeo, ok, LG Hortano? Essas são as datas, por isso que é importante você ficar por dentro aí, né, do nosso canal e também da nossa página no Instagram, para você não ficar por fora desses megas eventos aí que ocorrem somente no LJ Aulas. Tem de ter visão, LG Hortano. Vamos embora. Questão número 2. Certa massa de gás ideal sofre uma transformação passando do estado X para o estado Y, conforme mostra o diagrama, porque é um diagrama também pressão-volume. Eu chamo a atenção, LG Hortano, pegou um gráfico, ó. Quando você pegar uma questão, olha o que está aqui no gráfico, ó. Esse gráfico é o que? Pressão, mas é pressão dado em 10 a quinta newtons por metro quadrado, que é o mesmo que Pascal. Aí olha o volume. O volume é expresso em metros cúbicos. Isso é fundamental. Por quê? Porque eu sei que é uma questão que os dados estão expressos no Sistema Internacional de Unidades. E isso é muito importante. Olha bem a teoria atrelada ao cálculo. Sabendo que a energia interna do gás não variou durante a transformação. Opa! Ele te falou que não houve variação da energia interna. ΔU é zero. A única possibilidade para ΔU dar zero é o quê? A temperatura do ponto X é exatamente igual à temperatura do ponto Y. Essa transformação é uma transformação isotérmica. Por quê? Ele falou que a energia interna na transformação não muda. E a energia interna só não muda se a transformação for isotérmica ou caso seja um ciclo. Então, como é que eu vou achar o volume Vx? Basta usar a equação geral dos gases perfeitos e ideais. PVT por voto. PVT por voto. Então, eu uso a equação geral dos gases perfeitos ou ideais. Pressão, volume sobre temperatura. Pressão, volume sobre temperatura. Lembrando que eu posso descartar aqui, ó. Eu posso descartar temperatura com temperatura porque elas são constantes. Então, eu posso fazer aqui para o ponto X, posteriormente para o ponto Y, que eu vou conseguir achar a resposta, ó. Então, vamos lá. Ponto X. Qual que é a pressão no ponto X? A pressão é 4 vezes 10 à quinta. Então, 4 vezes 10 elevado à quinta, 10 à quinta, multiplicado por Vx, que é o que eu estou querendo. Isso é igual, qual que é a pressão no ponto Y? 0,5 também vezes 10 à quinta, conforme o gráfico. Multiplicado pelo volume no ponto Y. Quanto que é o volume no ponto Y? 1,2.
Portanto, Vx, que é o volume no ponto X, ó, você pode cortar 10 a quinta com 10 a quinta, aí você vai fazer as continhas aí, ó, 0,5 vezes 1,2 dá 0,6, 0,6 por 4, você vai encontrar 0,15 metros cúbicos. 0,15 metros cúbicos nós encontramos aqui na letra E de escola. Ok, Jordano? Aqui a transformação ela é do tipo isotérmica. Confirmando o gabarito, letra E de escola aí. Beleza, Jordano? Questão número 3. Uma questão que eu já passei um modelo dessa para vocês uma vez aqui nessa emissão 100 dias. Então, é obrigação sua entender como que funciona esse processo. Se você não assistiu, tem chance, basta assinar o Missão 100 Dias aí, tá? Através do Bombeiro 1.0, tá? Que aí lá tem Missão 100 Dias das aulas passadas também. Veja bem, um estudante em determinado laboratório, ao pesquisar o comportamento dos gases, realizou o seguinte experimento. Ó, preencheu com quantos mols? Preencheu com 2 mols de gás hélio, um recipiente de volume incógnito, porém esse recipiente tem volume constante. Então, o mesmo volume que tem antes tem depois. De modo que, ao fechá-lo, o sistema gasoso estava a temperatura constante. Ó, temperatura constante. Mas a pressão era uma pressão de 3 atmosferas, 3 atm, tá? Depois disso, abriu rapidamente o recipiente. Quando ele fala que é rapidamente, quer dizer que a temperatura não mudou. Fechando-o novamente. Porém, nesse processo de abrir, né, ele deixa escapar somente parte do gás. E após o sistema entrar em um equilíbrio térmico, mediu-se a pressão. A pressão saiu de 3 e foi para 2,25 atm atmosferas. Com base nisso, assinale a alternativa que indica a massa, ele quer saber da massa, é um valor aproximado expresso em gramas que ainda encontra presente lá de gás hélio. Quanto de gás hélio que eu tenho lá dentro expresso em gramas. Como é que eu vou fazer essa questão, ali, Jordano? Lembrando que ele deu esses dados aí, a massa molar do gás hélio, que é um gás nobre, né? 4 gramas para cada mol. A constante universal dos gases perfeitos e ideais, R é igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin, tá? R é igual a 0,032 atm litro por mol Kelvin, dados expressos na questão aí. Aí tem as alternativas. Como é que nós vamos fazer? Ó, primeiro nós temos o seguinte. Vou fazer a equação geral dos gases perfeitos e ideais na condição inicial. E vou isolar o meu R. Vou repetir o meu processo, vou aplicar a equação geral dos gases perfeitos ou ideais, a equação de Clapeyron, e vou calcular o meu R. Lembrando que o R é uma constante. Então, tanto faz aqui ou aqui, eu tenho de encontrar o mesmo R. Daí, o que eu faço? Eu encontro o R aqui, eu encontro o R aqui, eu igualo. Esse é o raciocínio desse tipo de questão que eu já passei na outra aula. Veja bem, ó, quanto que era a pressão, ali, Jordano? Quanto que era a pressão? Ó, a pressão era 3. Quanto que era o volume? V. Não sei quanto que é, ok. Quantos mols que eu tinha na amostra? Eu tinha, inicialmente, 2 mols. Quanto que é R? Não precisa nem colocar quanto que é R, ali, Jordano. E nem a temperatura. O que você vai fazer? Você vai isolar o R. Ó, ao isolar o R, nós vamos encontrar o que aqui, ó? Nós encontraremos que o R é igual a 3 vezes V dividido por 2T. E do lado de cá, ali, Jordano, como é que eu faço? Quanto que é a nova pressão? A nova pressão agora passou para quanto? Está aqui no texto. Ó. Voltando aqui, 2,25. Então, a nova pressão, 2,25.
O volume é o mesmo, porque falou que na questão o volume é constante. O número de mols é o que eu estou querendo. Eu preciso saber quanto que é o novo número de mols lá dentro. Vezes R, vezes T, tá? O Ciran, você não colocou nada, não tem problema. Como é que eu faço? A mesma coisa, eu vou isolar esse R, ó. E quando eu isolo esse R, eu vou ter o que aqui, ó? 2,25 que multiplica V, dividido por N', que é o novo número de mols, que multiplica a temperatura absoluta aí desse gás. Porém, se isso aqui é R e isso é R, o que eu posso fazer ali, Jordano? Eu posso igualar. Então, eu posso fazer, eu colocar de vermelho aqui, ó. R é igual a R. Ou seja, eu posso afirmar que 2,25V sobre N' que multiplica T, isso é igual a 3 que multiplica V sobre 2 que multiplica T. O que eu faço aqui? Ó? Posso cortar uma porrada de coisa. Ó. Posso cortar esse V com esse V, esse T com esse T. Consequentemente, só sobrou o que eu estou querendo, que é um número de mols. Então, esse número de mols aqui, ó, desse gás vai dar quanto? Ó? Eu posso passar o 2 multiplicando 2,25, vai dar 4,5, né? Então, vai dar 4,5 dividido por 3. 4,5 dividido por 3. Multiplica cruzado, tá, L, Jordano? Ó, N', que multiplica 3, 2, que multiplica 2,25. Dessa maneira, o N', que é o nosso número de mols que restou dentro do recipiente, é igual a 1,5, né? 1,5 mol. Daí, como que eu descubro a massa que sobrou lá dentro? O autor falou pra gente quanto que é a massa molar desse gás. Vou fazer aqui, ó. Dá mais um espaço, vou fazer aqui mesmo a conta. Veja bem, eu encontrei, ele falou pra gente que são 4 gramas para cada 1 mol. Eu encontrei 1,5 mol. Vai dar quantas gramas de gás hélio? Eu vou encontrar 4 vezes 1,5, 4 vezes 1,5, 6 gramas de gás hélio. Ok, L. Jordano? 6 gramas de gás hélio, alternativa letra A. Essa questão tem o mesmo raciocínio de uma outra que eu fiz aí para trás, tá? É importante vocês já conseguir perceberem essa similaridade entre as questões aí. Por fim, questão número 4, uma questão que envolve os conceitos, inclusive, da segunda lei da termodinâmica, que fala a respeito do rendimento de uma máquina térmica. Jordano, o rendimento de uma máquina térmica nunca é igual a 100%. O rendimento de qualquer máquina térmica sempre é inferior a 100%, ok? E qual que é o maior rendimento possível para uma máquina térmica? É chamado de rendimento máximo teórico. É quando uma máquina obedece a um ciclo chamado ciclo de Carnot. Carnot foi um físico francês que determinou através de cálculo integral diferencial como que uma máquina térmica deveria operar a fim de você obter o rendimento máximo. Ele verificou isso através de uma equação, e essa equação ela depende exclusivamente da temperatura inicial e final do gás, expressos na temperatura absoluta na escala Kelvin, tá? Tendo essas duas temperaturas, tem como você calcular o rendimento máximo teórico. Lembrando que, apesar de ser um rendimento máximo teórico, ele ainda é inferior a 100%, como todas as máquinas. Não existe uma máquina térmica cujo rendimento seja igual a 100%. Em outras palavras, eu também posso falar que é impossível a conversão integral de trabalho mecânico, de calor, perdão, em trabalho mecânico. É impossível converter integralmente calor em trabalho. Sempre haverá perdas.
sempre haverá perdas para outras modalidades de energia que não a final desejada, chamada de útil. Beleza, Elis Jordano? Então, é só um breve anúncio a respeito da segunda lei da termodinâmica. Considere uma máquina térmica que opera um ciclo termodinâmico que realiza trabalho. Veja que essa máquina térmica ela recebe 400 joules de calor de uma fonte quente. Então, ela recebeu 400 joules de calor, cuja temperatura então a temperatura dela é 400 Kelvin. Ela rejeita, então ela jogou fora 200 joules de calor para uma fonte fria. Qual que é o resultado? O resultado é que essa fonte fria estava a 200 Kelvin. Então, se ela rejeitou 200, é porque obrigatoriamente ela realiza um trabalho de 200 joules. Analisando o ciclo termodinâmico exposto acima, conclui-se que essa máquina térmica é ela é um refrigerador ou ela é uma máquina térmica de fato que converte calor em energia. Logicamente, Elis Jordano, se ela está pegando energia de uma fonte quente e mandando para uma fonte fria, isso é uma máquina térmica. Mostrando para vocês alternativas aí, ó. Ele pergunta se isso é um refrigerador ou se é um motor térmico. Então, de fato, ó, refrigerador está fora. Obrigatoriamente, ela é um motor térmico. Aí ele pergunta para a gente o quê? Se essa máquina ela obedece ou não obedece a segunda lei da termodinâmica. Olha bem, essa máquina térmica obedece ou não obedece a primeira lei da termodinâmica? Elis Jordano, a primeira lei da termodinâmica é o mesmo que o princípio da conservação da energia. Então, a primeira lei é a conservação da energia. Será que a energia foi conservada? Como que eu vou saber se a energia foi conservada? Se a energia permaneceu constante. A energia que entrou e a que saiu do sistema deve permanecer constante. A energia não é criada do nada, ela não é destruída para o nada. A energia só é convertida de uma modalidade em outra, ok? Ou transformada de uma modalidade em outra. Então, vamos verificar isso através de cálculo. Olha bem, qual o cálculo que se faz para testar essa lei? A máquina recebeu 400 joules de calor. Esse 400 joules virou o quê? Virou trabalho, 200 joules. E ela rejeitou para a fonte fria 200 joules. 400 é igual a 400? Sim. Então, essa máquina térmica, ela obedece à primeira lei da termodinâmica. Como que seria não obedecer? Aqui é 400. Se aqui fosse 401, criou um joule de energia. Não estaria obedecendo. Falso. Se aqui é 400, aqui deu 399, sumiu um joule. Para onde é que ele foi? Cadê a bandoleira 06? Guardou onde? Então, se sumiu um joule, também seria impossível. Consequentemente, não estaria obedecendo à primeira lei. Seria falso. Mas nesse caso aqui é verdadeiro. Então, já sabe que ela atende, tá? Então, quem falou que não atende, tá fora. E, por fim, ele fala o quê? O rendimento dessa máquina é maior, menor ou igual a 50%. Como que calcula rendimento? Para você calcular rendimento, o símbolo é essa letra aparecendo um N aqui, tá? O rendimento de qualquer coisa, de qualquer grandeza física, até mesmo na vida real, é sempre pegar o útil, que é o que serve para mim, pelo total que me é ofertado. Se eu pego o útil, que é o que serviu, e eu divido isso pelo total que me foi ofertado, eu tenho meu rendimento, ok? O que é o útil? O útil é o trabalho. O útil é o trabalho. Porque o que você quer de um motor? O que você quer de um motor térmico? É o trabalho. O motor térmico de um carro, você quer que o carro ande. Então, o motor térmico, a função dele é converter a energia que ele recebe em trabalho. Isso é o útil. E o total? O total é o calor da fonte quente. Calor, colocar entre aspas, tá? É o calor que vem da fonte quente. É o tanto de energia que vem da minha fonte quente.
Quanto que isso deu? Ele falou que a máquina fez um trabalho de 200, recebeu 400. Obviamente, isso daqui vai dar 50%, exatamente 50%. Então, motor térmico atende e exatamente igual a 50%. Resposta, letra E. Havia deixado o espaço aí, mas já resolvi durante o texto da questão. Beleza, Jortanos? Fortíssimo abraço, tamo junto, reta final, faca na caveira. Tem de ter visão, Jortano. Vambora!